Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, uma das coisas mais fascinantes, ao meu ver, é a forma como nós nos interagimos, os nossos relacionamentos interpessoais. E como, às vezes, nós nos tornamos difíceis de entender ou de sermos entendidos por causa dessa dificuldade de comunicação, algumas barreiras. Isso é absolutamente natural. É muito importante a gente observar isso, o quanto as pessoas estão entendendo, compreendendo aquilo que a gente está falando, e o contrário também é verdade. Uma das coisas mais interessantes para facilitar a comunicação é a utilização de metáforas. O que é uma metáfora? Uma figura de linguagem. Não é que você explica algo muito complexo de uma forma muito simples e lúdica, até eu diria, muitas das vezes lúdica, e essa ludicidade que é um mecanismo mais efetivo, por assim dizer, de aprendizagem, né? De transmissão de conhecimento, isso é importante. Então, eh, as metáforas como estruturas cognitivas, um psicólogo, deixe-me ver se eu acho aqui rapidinho, na verdade, um linguista, George Lakoff, ele fala sobre metáfora conceitual. Eu achei muito bacana isso aqui, em que o pensamento humano é estruturado por metáforas, né? Ele diz. Então, muitas das ideias abstratas, como tempo ou conhecimento, são compreendidas por meio de metáforas. E olha só que interessante. A gente fala assim, estou ficando sem tempo. Isso é uma metáfora. Como é que é ficar sem tempo? O tempo, ele existe. Não é como um copo d'água que eu tomei e acabou a água. Não, não é assim. Ou então, o tempo voa, não é? Estou ficando sem tempo, está escasso. O tempo está escasso para mim, o tempo voa, está passando muito, muito rapidamente as coisas. Facilita, as metáforas facilitam o entendimento. Você quer ver um exemplo? Quando a gente diz assim, o conhecimento é luz. Por quê? Olha, essa metáfora dá uma ideia de que o conhecimento esclarece, torna claro o ambiente que é escuro, né? Ilumina, descomplica. E quais são basicamente os impactos, né, das metáforas na comunicação? Então, para facilitar a construção de determinadas narrativas, detesto essa palavra, mas, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, estamos subindo uma montanha. Isso dá uma ideia de quê? De que é possível alcançar o sucesso, tem dificuldade, mas é possível chegar lá. Por outro lado, se a gente disser, usando uma outra metáfora, que é o seguinte, dizendo assim, olha, eh eh eh, isso é um buraco sem fundo, não tem recurso, acabou, não é? É interessante isso? Então, para persuadir e envolver emocionalmente as pessoas, quando diz, por exemplo, guerra contra as drogas, olha só, batalha contra a pobreza, isso é uma linguagem militar, não é? Metáforas militares, para dizer que é algo aguerrido, ferrenho, tem que ser feito. E utilizar metáforas, olha que interessante, e com som de realidade, é muito interessante. Olha como que isso fixa bem conhecimento. Por exemplo, isso é muito usado aí no meio político, quando eles falam assim, para falar sobre uma crise econômica, fala assim: olha, isso aí é uma tempestade. Então implica que eventualmente as coisas vão passar. A tempestade passa, ela não é eterna, né? Se essa mesma crise ele disser que é um buraco sem fundo, olha, isso aí não tem solução. As metáforas do processo criativo são muito significativas. Por exemplo, quando alguém fala assim: olha, você precisa pensar fora da caixa, quer dizer, é expandir os seus limites, não ficar dentro daquele mundinho seu. Eu gosto, acho muito isso interessante. Você quer ver uma outra coisa que me chama muita atenção? Uma metáfora que é utilizada na ideia de construção: engenharia genética.
Olha só, engenharia então é construção, design, não é? Aplicada à biologia. É muito bacana isso. Ah, no cotidiano, eu poderia aqui falar um monte de coisa, né? Eu dizer assim, por exemplo, gente, olha, falar isso aqui é um mar de possibilidades. Olha, a noção que a gente tem de mar, a dimensão que é o mar, aquela grandiosidade, aquela grandeza, né? É, é, ou dizer, por exemplo, um labirinto de decisões. São tantas possibilidades, às vezes intrincados. Enfim, eu quero dizer, pessoal, que metáfora como forma de comunicação, de interação, ela é sensacional, ela é fundamental para que sejamos mais comunicativos, ou que a nossa comunicação seja mais efetiva. Eu, enquanto professor, eu uso isso, pessoal, o tempo todo. Na semana passada eu falava uma coisa assim bem específica e sobre equidade. Então eu usei tanta metáfora, eu peguei 2 alunos, eu sou bem alto, 1,90 m, peguei uma aluna menorzinha, uma outra intermediária e, enfim, e falei: "Bom, aqui em cima", e coloquei assim bem lá no alto: "Olha, aqui tem uma nota de R$ 100, tem uma maçã", sei lá, alguma coisa assim. "Vamos ver quem que consegue". Falava sobre o princípio da igualdade, não é. Então, olha, nós temos as mesmas oportunidades. As oportunidades são iguais. A gente pega isso aqui em cima. Só que eu pegava com facilidade e as outras pessoas não conseguiam. A equidade, eu falava, se colocar um caixotinho, né? Um tijolinho para você e 2 tijolinhos aí, nós vamos conseguir, né? Isso que é equidade. Enfim, metáfora, pessoal, uma forma de comunicação sensacional. Vamos pensar, e a gente fala isso quase que sem perceber, né? Fala automaticamente, mas vamos intensificar isso que fica muito bacana. Tudo bem? Até a próxima. Um grande abraço.